Salve discípuli et discípulas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma lição de latim. Esta é a Lectio Una et Viginte, ou podemos dizer de outra forma, Viginte Una. Vamos novamente mergulhar no mundo dos pronomes. Já vimos anteriormente os pronomes pessoais, também os possessivos. Desta vez, nós vamos ver os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos e também pronomes interrogativos. Vamos lá? Vimos anteriormente, portanto, vamos aqui repetir que os pronomes surgem na frase, surgem na oração, ora no lugar de nomes, no caso absolutos ou substitutos, ora em concordância com eles, determinando-os como adjuntos, como determinantes, enfim. E aí nós destacamos aqui os pronomes pessoais, já estudamos, os pronomes possessivos, também estudamos, pronomes demonstrativos, relativos e interrogativos. Vamos estudar exatamente estes nesta lição e vamos deixar para uma próxima lição ainda os pronomes indefinidos e também os pronomes correlativos, certo? Vamos lá? Vamos começar então aqui com os pronomes demonstrativos. O primeiro deles é o hic, haec, hoc, que significa este, esta e isto que está junto de mim. Eu que estou falando, quero me referir a uma coisa, identificando pelo pronome de algo que está junto de mim que estou falando, certo? Eu utilizo qual? O pronome hic, haec, hoc. Então, vamos ver a sua declinação. Bom, aí temos aqui masculino, feminino e neutro, as colunas certinho. Nominativo, hic, haec, hoc. Acusativo, hunc, hanc, hoc. Genitivo, huius, para masculino, feminino e neutro. Dativo, huic, para masculino, feminino e neutro. Ablativo, hoc, hac, hoc. Vamos ver o plural. Temos aqui he, hai, haec. Acusativo, hos, has, haec. Genitivo, horum, harum, horum. Dativo e ablativo, his, para masculino, feminino e neutro. Só gostaria de destacar o seguinte, eu deixei aqui algumas partes dos pronomes em vermelho. Aí vão dizer, professor, isso é o quê? É desinência? Não, não é desinência. Mas vocês vão ver que eles são recorrentes ou por vezes têm algumas semelhanças, são muito parecidos, né? Eu vou destacar aqui algumas. Por exemplo, no masculino plural, nominativo em i é próprio da segunda declinação. Os também, orum é o genitivo da segunda declinação. Então, não temos aqui, vamos dizer, poderíamos dizer o hic, haec, hoc se declina como a segunda declinação? Bom, mais ou menos. Se nós olharmos o singular, o nominativo já não é igual. E o acusativo, hunc, se faz com n, certo? O genitivo é huius e o dativo é hui. Mas o ablativo é hoc, tem aqui um o que lembra a desinência própria do ablativo da segunda declinação. Então, por isso, nós não podemos falar em uma desinência de pronomes. Se nós olharmos o feminino, por exemplo, no plural, hai, has, harum, his, exatamente como a primeira declinação. Mas quando vemos no singular, nós já vamos ver aí algumas diferenças, nomeadamente no genitivo e no dativo, certo? E mesmo o nominativo é feito em hai, o que se assemelha a um plural, haik, né? Enfim, e nós vimos que o neutro se faz, normalmente a desinência do neutro é igual à do feminino. Nós vimos, por exemplo, lá na segunda declinação, termina em A. E é parecido, por exemplo, com a primeira declinação, que termina em A também, as palavras, enfim. E aí nós vamos ver que o neutro aqui se faz em ai, assim como se faz também o feminino, como hai. Enfim, mas não são propriamente desinências. Eu só estou deixando para vocês verem, terem aí alguma familiaridade com as desinências das declinações. Bom, vamos lá. Mais um pronome demonstrativo. Temos aqui o iste, ista, istut, que significa esse, essa, isso que está junto de ti. Então, ou seja, observe bem a diferença. O hic, haec, hoc
se refere a uma coisa que está junto de mim. O iste, ista, estude se refere a uma coisa que está junto de ti, que está aí me ouvindo, certo? Então vamos lá. Como se declina? Temos aí iste, ista, estude. Acusativo, istun, istan, estude. Genitivo, istius para masculino, feminino e neutro. Dativo, isti para masculino, feminino e neutro. Ablativo, isto, ista, isto. Vamos ver o plural. Temos aí nominativo, isti, istai, ista. Acusativo, istos, istas, ista. Genitivo, istorum, istarum, istorum. Dativo e ablativo, istis. Se nós observarmos agora o plural de iste, ista, estude, o plural se faz exatamente como lá fazemos os adjetivos de segunda classe, ou seja, aqui segunda declinação, feminino primeira declinação, o neutro segunda declinação do neutro, né? Evidentemente. Mas quando nós vamos ao singular, nós vamos ver, por exemplo, que foge algumas regras. É o caso do genitivo e do dativo, porque esse termina o genitivo em ius, o dativo em i, mas o ablativo é igual, enfim. Por isso eu vou repetir, nós não podemos falar em uma desinência própria dos pronomes demonstrativos, como se eles declinassem como a segunda declinação ou como os adjetivos da segunda declinação. Mas é inegável que exista aí algumas semelhanças. Eu vou repetir, por que não se fala em desinência? Não, é que a classe dos pronomes, eles não são numerosos. Então, mais vale a pena nós estudarmos caso a caso do que dizermos, olha, existe uma desinência própria dos pronomes, que são como os adjetivos de segunda classe, de primeira classe, mas esse pronome tem tal particularidade que é diferente, aquele tem outra particularidade que é diferente, enfim, aí eu chegasse aqui no iste, ista, estude, e eu dissesse assim, olha, o masculino, iste, nominativo é diferente, o neutro, estude, enfim, não vale a pena, certo? Mas eu vou deixar aqui sempre a marca só para poder demonstrar que há aí alguma semelhança morfológica com os adjetivos de primeira classe. Continuando, próximo pronome demonstrativo. Aí temos aqui o ile, ila, ilud. Significa aquele, aquela e aquilo que está junto dele. Observe bem a diferença desses três pronomes que nós acabamos de observar os dois anteriores, agora com este que estamos a observar. Hic, haec, hoc é o que está aqui junto de mim. Iste, ista, estude é o que está aí junto de você. E o ile, ila, ilude é aquilo que está nem perto de mim, nem perto de você, mas está perto de outra pessoa, certo? Ou seja, está junto dele. Então é muito interessante, porque é como se nós disséssemos que... É como não? Vamos observar mais adiante que é exatamente isso. Existem três pronomes demonstrativos que se referem a uma pessoa só, certo? Que é, no caso, o hic, o iste e o ile. O que está aqui junto de mim, o que está aí junto de ti, o que está lá adiante, certo? Então, vamos ver primeiro, depois eu vou tocar nesse assunto, aí nós vamos ver exatamente sobre, clarear um pouco mais aquilo que eu estou, enfim, estou adiantando para vocês, né? Então, vamos ver aqui a declinação do ile, ila, ilud, nominativo, ile, ila, ilud, acusativo, ilun, ilan, ilud, genitivo, ilius, dativo, ili, ablativo, ilo, ila, ilo. Aí nós temos no plural, ili, ilai, ila, acusativo, ilus, ilas, ila, genitivo, ilorum, ilarum, ilorum, dativo e ablativo, ilis. Próximo pronome demonstrativo, temos aqui então o is, ea, id, que significa este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo, o e a, no caso aqui como pronome oblíquo. Os alunos que andaram a traduzir o texto, sobretudo o texto anterior à prova, já viram esse pronome aparecer no texto. E esta é a primeira vez que, evidentemente, vamos estudar esse pronome. Vamos ver como é essa declinação. Ela é bastante simples, mas ao mesmo tempo complexa, porque quando nós vamos ao texto, às vezes encontramos lá um único dígito, e esse único dígito
pode se referir a um pronome demonstrativo, que no caso é o is, ea, id. Observe o singular desse pronome. Temos aqui nominativo is, ea, id. Acusativo eun, ean, id. Genitivo eius para masculino, feminino e neutro. Dativo ei, masculino, feminino e neutro. E o ablativo temos eo, ea, eio. Vamos ao plural, temos aqui, observe bem agora. Forma do masculino, nominativo. Existem 3 formas e as 3 são igualmente aceitas, certo? Posso utilizar ei, i ou simplesmente um i longo, certo? Ei, i ou i. E aí no feminino temos eai, neutro, ea. A partir daí temos acusativo eos, eas, ea. Genitivo eorn, earn, eorn. E aí temos no dativo e ablativo também 3 possíveis formas. Podemos utilizar aqui eis, is ou um is com i longo, certo? Um i longo. Eis, is ou is. Bom, vamos ao próximo, mas agora nós vamos ver que o próximo é muito parecido com o is, ea, id. Bom, e aí nesse caso nós temos aqui então iden, eaden. Iden, como eu acabei de dizer, ele é muito parecido com o anterior, is, ea, id. Na verdade, já vão ver aí qual é a diferença, vocês conhecem esse pronome, normalmente escrevemos muito na academia, sobretudo, porque idem significa o quê? O mesmo, a mesma, aquilo que já foi citado, né? Então, utilizamos simplesmente idem. Esse é um pronome demonstrativo, significa o mesmo. E ele é declinado exatamente assim. Deixei o den em azul para vocês verem que, na verdade, é só pegarmos o is e a id e acrescentarmos um den, com algumas poucas diferenças. É o caso de nominativo masculino. Nós tínhamos lá em is, ea, id, o nominativo masculino era is. No caso, nós não temos aqui um isden, mas sim um iden, ou seja, o S caiu. De resto, tudo permanece igual. Eaden, só acrescentamos o den. Ea, temos aqui simplesmente o den. O neutro, temos o iden. Obviamente, um dos Ds cai, né? Nós aglutinamos um id com o den, simplesmente num só D. E aí temos acusativo eunden, também se admite a forma eunden com N, certo? Eu coloquei aqui a par. Assim como no feminino, eanden, também se admite eanden com N. Neutro, iden. E aí no genitivo, eusden, para masculino, feminino e neutro. Dativo, eiden. Ablativo, eoden, eaden, eoden. Vamos ver o plural. Temos aqui o masculino, nominativo, eiden ou iden. São 2 formas possíveis, certo? E aí temos o feminino, eaden, neutro, eaden. Observe a diferença. Feminino, eaiden, neutro, eaden. Aí no acusativo temos eosden, easden, eaden. Genitivo, eorunden, earunden, eorunden. Dativo e ablativo, admite-se 2 formas, eisden ou iisden. Mais um pronome demonstrativo, nesse caso, o último deles é o ipse, ipsa, ipsum, que significa ele próprio, certo? Ela própria. Bom, aí nós temos aqui a declinação ipse, ipsa, ipsum, acusativo ipsum, ipsam, ipsum, genitivo ipsius, dativo ipsi, ablativo ipso, ipsa, ipso. Bom, aí temos o plural, ipsi, ipsai, ipsa, acusativo ipsos, ipsas, ipsa, genitivo ipsorum, ipsarum, ipsorum, dativo e ablativo ipsis. Bem, antes de eu passar aqui ao pronome relativo que vem na sequência, eu só gostaria de destacar outra vez que nós vimos aí que nenhum dos pronomes demonstrativos tem o vocativo. Bom, por que não tem o vocativo? Porque não tem como você
através de um pronome demonstrativo, fazer uma construção em que você chama a pessoa com o pronome demonstrativo, né? Imagine, se eu digo lá, meninos, estudem a lição, e meninos é um vocativo, não tem como eu dizer, estude a lição, não tem como eu me referir à pessoa desta forma. Então, por isso não se declina o vocativo, só estudando isso como referência. Imagine, se eu vou usar para o caso do ipse, ipsa, y, que significa ele próprio, né? Se eu vou dizer aqui, ele próprio, não faz sentido. Eu estou me referindo a uma pessoa que não estou me dirigindo diretamente a ela. Quando eu digo ipse, por exemplo. E o vocativo tem a característica de se dirigir à pessoa propriamente, né? Bom, vamos lá passar para o pronome relativo. E aí temos, no caso, os pronomes relativos. Temos o pronome qui, quai, quod, certo? Que significa que, quem e qual. E vamos ver aqui, então, a sua declinação. Masculino, feminino e neutro, nominativo, qui, quai, quod. Acusativo, quen, quan, quod. Genitivo, cuius, para masculino, feminino e neutro, assim como dativo, cui. E temos aí o ablativo, quo, qua, quo. Vamos ao plural. Temos nominativo, qui, quai, quai. Acusativo, quos, quas, quai. Genitivo, quorum, quarum, quorum. Dativo e ablativo, quis. Bem, daqui nós vamos passar ao pronome interrogativo. E observe bem. Bem, acabamos de ver, parece que não houve aí muita alteração. O quadro permaneceu igual. O que mudou é que em cima estava escrito pronomes relativos e agora nós temos pronomes interrogativos. Mas parece que o pronome continua o mesmo. Também a forma de enunciar, certo? Por quê? Porque agora o masculino se admite qui ou quis, ou seja, eu agrego aqui o masculino, o nominativo pode ser qui ou quis, as duas formas são admitidas. O feminino permanece tal qual é, mas ali no neutro nós temos a forma quid ou quod. Então admite-se as duas formas. Posso utilizar o quod ou posso utilizar o quid. O mesmo equivale para o acusativo neutro, quod ou quid. Bom, de resto, não há absolutamente nenhuma diferença entre o pronome relativo qui, quai, quod e o pronome interrogativo que estamos a ver, certo? Ah, professor, mas como é que eu vou saber se o pronome... Mas está escrito lá, por exemplo, quai. Como que eu vou saber se esse pronome quai, ele é interrogativo ou se ele é relativo? É muito simples. Tem uma interrogação? É alguma pergunta? Porque se for, é obviamente um pronome interrogativo. De resto, se ele está só criando uma relação, então ele é um pronome relativo, certo? Bom, então não temos aí absolutamente diferenças a não ser de significado. Então aqui, na verdade, é uma pergunta. Que, quem ou qual? Eu estou perguntando, certo? Vamos passar a um próximo pronome interrogativo. Outro pronome interrogativo que nós vamos ver agora é o uter, utra, utrum, que serve para perguntar aí qual dos dois, certo? Quando eu tenho uma contraposição de dois pontos, eu utilizo uter, utra, utrum. Quando eu quero perguntar qual, mas aí não se sabe, enfim, tem dentro de vários itens, eu vou utilizar o qui, quai, quod, certo? Aquele qui, quis, o que acabamos de ver anteriormente aí. Quis ou qui, quai, quid ou quod. Exatamente isso. Quando eu tenho vários itens na mesa e eu quero perguntar qual destes, né? Mas quando eu quero perguntar entre dois itens especificamente, eu utilizo uter, utra e ou utrum, masculino, feminino e neutro. Se declina assim, nominativo uter, utra, utrum, acusativo utrum, utran, utrum, genitivo utrius, dativo utri, ablativo utro, utra, utro. No plural temos nominativo utri, utrai, utra, acusativo utros, utras, utra, genitivo utrorum, utrarum, utrorum, dativo e ablativo utris.
Bom, e agora vamos observar o uso na frase de um pronome. E escolhemos para esta ocasião o pronome hic, haec, hoc, hunc, hanc, hoc, genitivo huius, dativo huic, ablativo hoc, hac, hoc. Nesse caso, apenas a função do singular. E vamos observar aqui a frase. Hoc animal bonum est. Este animal é bom. Observe, vamos fazer a classificação. Temos aqui o outro nominativo, haec discípula, ou seja, esta aluna. Outra forma, agora no caso utilizando o pronome como acusativo, temos hunc patrem amo, certo? Hunc patrem amo, amo este pai. E aí temos a forma do genitivo, Iulia huius memor est. Temos exatamente Júlia, lembre-se deste, certo? E temos aí o dativo, populus huic voce oboedit. Ou seja, o povo obedece esta voz ou este dito. E temos o ablativo agrícola, cum hoc cane insilua errat. Bom, vamos agora, aqui temos a tradução, o agricultor estava na floresta com este cachorro, certo? E, se nós observarmos, são as mesmas frases que eu utilizei lá nos pronomes, desculpem, exatamente, nos pronomes pessoais, mas eu fiz algumas alteraçõezinhas muito simples. Por exemplo, aí nesse ablativo, eu utilizei o verbo que estava no presente do indicativo e coloquei ele aí para o perfeito erat, certo? Vamos então identificar os casos e perceber como é que estes pronomes, hic, haec, hoc, está utilizado dentro da frase. Observe bem, o pronome tem que concordar com o seu substantivo em gênero e número, obviamente, certo? E também em caso. Então, nós temos aqui, olha, hoc é o pronome, animal é o substantivo. Observe que animal, ele é um neutro, certo? Então, hoc é exatamente um nominativo neutro. Este animal, então eu tenho aqui exatamente um nominativo. Este animal, hoc animal, bonum, por acaso tudo isso aqui é um nominativo, certo? Por isso traduzimos aqui para este animal, sujeito, e como temos um verbo de ligação, bon é, no caso, um predicativo do sujeito. Aí temos uma oração muito simples, que é haec discípula. Haec é o pronome, nesse caso, discípula é o nome, é o substantivo que é feminino, portanto, estamos utilizando esta forma aqui, haec. Haec discípula é um nominativo, portanto, traduzido em português, teremos esta aluna, esta discípula. Agora, observe que no acusativo nós temos este pronome hunc, que está identificando, no caso, né, remetendo, é um pronome que se relaciona, que demonstra o nome que está a seguir, patrem. E patrem é um substantivo masculino, lá da terceira declinação. Portanto, se é masculino, então eu utilizo esse pronome hunc, certo? Então, eu tenho aqui exatamente hunc patrem, um acusativo. Hunc patrem, acusativo. Portanto, amo este pai. Tenho aqui um objeto direto. Vamos para Iulia huius memor est. Temos aqui Iulia, um nominativo, por isso ela é um sujeito da oração. E huius é exatamente um genitivo, certo? Mas aí, deixa eu fazer um destaque aqui. Júlia é um sujeito, huius é um genitivo, portanto, huius traduzido como deste, adjunto adnominal restritivo. Bom, vamos dizer assim, huius, nesse caso, ele é masculino, feminino ou neutro? Bom, o contexto da frase me permite colocar qualquer uma das classes, certo?
qualquer um dos gêneros, porque lembre-se deste, ou lembre-se desta, ou lembre-se disto, enfim, qualquer um dos três significados será, porque aqui o que nós temos é um pronome, digamos, um substituto absoluto. Não está claro o que é que ele está se referindo, né? Por isso, quando normalmente não está claro, nós utilizamos a forma do neutro. Então, seria mais coerente dizermos que ruios é um substantivo, não, desculpe, é um pronome neutro, já que ele se refere a um nome que eu não sei exatamente qual é o nome. Agora, se eu estivesse me referindo a um nome mais exato, né? Se eu tivesse ruios patris, por exemplo, ruius patris, então eu estaria dizendo, lembre-se deste pai. Aí sim eu teria um masculino. Mas se eu estivesse dizendo assim, Julia, ruius matren não, desculpe, ruius matris memor est, ou seja, Júlia, lembre-se desta mãe. Então eu teria o quê? Um pronome feminino, ruius. Ou seja, ruius pode ser masculino, feminino ou neutro. Eu acho que isso está mais do que claro. Vamos ver agora o dativo. Populus é segunda declinação, já sabemos que é um nominativo, portanto, temos aqui, então, um sujeito da oração. Ruik walk. Temos exatamente aqui, olha, um pronome que remete ao walk, por isso pode ser masculino, feminino ou neutro, já que ruik, o dativo, tem essa característica de ser qualquer um destes gêneros, certo? Mas aí nós temos que pensar qual é a classe de walk, certo? Vamos ao dicionário e vamos ver que walks é um feminino, certo? É um feminino. Então, por isso, ruik será exatamente um pronome feminino. E nesse caso, nós temos o quê? Um dativo, traduzido, portanto, esta voz, obedece esta voz, objeto indireto. Eu coloquei este dito, eu vou repetir. Eu falei isso anteriormente quando trabalhamos a questão dos dos pronomes pessoais e pronomes possessivos. Populus ruique walk oboedite, o mais coerente seria traduzir o povo obedece este dito, certo? Um dito, enfim, popular. Mas nesse caso, eu queria traduzir por algo que também em português fosse feminino, já que walk é feminino, né? Então, eu coloquei por isso aí voz, embora walks signifique também exatamente voz. É que nesse contexto não ficaria coerente traduzir por voz e sim por dito. Vamos lá observar agora também a palavra agrícola, cum hoc cane in silva erati. Bom, aí nós temos que também, observe bem, agrícola é o nome nativo, portanto, traduzido aí em português, teremos o agricultor sujeito da oração. E aí nós temos cum, a preposição que vai exigir ablativo, logo, hoc, cane é um ablativo, por acaso in também exige uma preposição que exige ablativo, silva, portanto, também é um ablativo. Mas observe que canis, se eu fosse assim, bom, esse pronome aqui, hoc, está se referindo ao nome em sequência que é cane, certo? Canis. Canis é um substantivo que pode ser masculino ou feminino. Então, eu posso traduzir isto por o agricultor, observe, estava na floresta, que é o insílua, com este cachorro. Não tem nenhum problema se eu colocar aqui o agricultor estava na floresta com esta cadela, porque cane significa cachorro ou cadela. As duas formas são válidas. Então, hoc cane agora está identificado como este cachorro, ou seja, aqui eu terei que obrigatoriamente traduzir por este cachorro por causa do pronome, que nesse caso é um masculino. Mas eu não teria nenhum problema em colocar um hack aqui, porque o substantivo cane permite
que seja utilizado o pronome hack. Aí sim eu poderia, de fato, traduzir por o agricultor estava na floresta com esta cadela. Se eu tivesse hack-cane, com hack-cane, ou seja, com esta cadela. Então, só para deixar claro, não posso traduzir agrícola com rock cane in silo erat, não posso traduzir com esta cadela, porque rock está na sua forma do masculino, certo? É o pronome masculino. Por isso, cane, que é de 2 gêneros, nesse caso é um masculino, mas não haveria nenhum prejuízo em substituirmos o pronome se quiséssemos dar o significado de cadela, já que canis é um substantivo de 2 gêneros. Espero que eu tenha deixado isso claro, mas em caso de dúvida, pergunte lá no grupo. Então, temos aqui um ablativo, outro ablativo, adjunto adverbial de lugar e adjunto adverbial de companhia. Bom, mas eu resolvi que, como eu dei vários pronomes aqui, seria legal se eu desse mais exemplos de o uso na frase dos pronomes. E nesse caso, resolvi utilizar o is e a it. Exatamente aqui, primeiro utilizando a forma do nominativo, e exatamente indo na sequência, certo? Id, animal, bonum est, portanto, animal, já sabemos que é um neutro, portanto, id é exatamente este neutro nominativo. Aquele animal é bom, certo? Aí vamos aqui, eia, discípula. Eia, portanto, nominativo aqui feminino, aquela aluna, certo? Esse pronome está se referindo ao substantivo feminino, assim como id está se referindo ao substantivo neutro. Vamos ver o acusativo. É un amo. Esse vai ser particularmente curioso. É un amo. Bom, como eu posso traduzir isso? O amo. O amo. Bom, qual é o sujeito dessa oração? Ele está implícito exatamente aqui pela desinência pessoal o, certo? Que é primeira pessoa do singular. Eu amo. Amo, em português, só pode ser um sujeito, que no caso sou eu. Amo, eu amo. Eu o amo. Eu poderia colocar aqui amo o. Sim, poderia, mas normalmente usamos no português do Brasil, é mais comum dizermos o amo do que amo-o, tá? Bom, vou fazer alguns comentários já sobre isso. Vou voltar aqui em cima disso outra vez. E eu coloquei um outro exemplo aqui, Julia, eius, memor est, o genitivo no caso, certo? Só destacando que o eu era no caso, o masculino, certo? Mas vamos lá, genitivo, Júlia, lembre-se daquilo, certo? Vamos lá para o dativo, populus, ei oboedite. Então, temos aqui o dativo, ei oboedite. O povo lhe obedece. Vou também tocar nesse assunto já, certo? Aí temos aqui o ablativo, agrícola, cum eo cane in silua erat. Ou seja, o agricultor estava na floresta com aquele cachorro, certo? Bom, então vamos fazer aqui, vamos identificar os casos. Ide animal bonum est, já sabemos que é um nominativo, tudo isto é um nominativo, certo? Se nós formos observar exatamente aqui, deixa eu fazer uma limpeza aqui para poder riscar tudo de novo. Vamos riscar agora outra vez, fazendo os comentários. Ai, meu Deus, perdi a canetinha exatamente procurando a canetinha. Observe bem que nós temos aqui, olha, um pronome, um nome e um adjetivo. Este pronome está relacionando a este nome e este adjetivo está adjetivando este nome, certo? Então, lembrando que o adjetivo tem que concordar com o substantivo em número e gênero, certo? Em número e gênero e caso também. Então, por isso, eles estão aqui todos no nominativo. E também o pronome deve concordar em número
gênero e também em caso. Então, o pronome tem características muito parecidas com a dos adjetivos, certo? Inclusive podendo substituir, lembrando que os adjetivos podem substituir um nome, né? Assumir uma função ali na oração substantivada. Ou seja, se eu digo aquele, aí vamos pensar isso em português aqui, olha. Aquele animal é bom, aquele é um pronome. Eu posso simplesmente suprimir o termo animal e dizer aquele é bom. Você sabe que eu estou falando do animal. Então eu digo simplesmente aquele é bom. Né? Eu posso também utilizar simplesmente o pronome não, o adjetivo também para me referir. Né? O bom é aquele. Né? Enfim, e aí eu vou estar me referindo quem é o bom? O animal, certo? Então, existem essas possibilidades que são próprias dos pronomes e também dos adjetivos. Mas aí, em português, esse nominativo, no caso aquele animal, fica como sujeito, mas bom fica como predicativo do sujeito. Ah, professor, por que eles não ficam todos no mesmo caso? Porque estão separados aqui por um verbo de ligação. Unicamente por causa disso, certo? Mas tirando isso aí, aquele animal é bom, aquele animal bom. Já se sabe, aquele animal bom vive na floresta. Poderia dizer assim, aí sim, aquele animal bom seria tudo sujeito da oração. Falando isso só para complicar um pouco mais, né? Vamos lá. Não, é para deixar mais claro. Aí temos aqui eia, discípula, o pronome que relaciona-se com este substantivo feminino. Portanto, temos aqui aquela aluna. Esse aqui está muito simples. Mas aí vamos agora tocar no assunto do é un amo. O que eu tenho aqui é exatamente um pronome. E ele está aqui de forma absoluta. Ele não se sabe a quem ele está se referindo. Só se sabe que ele é masculino, certo? Pronome masculino. Por quê? Por causa da desinência un. Né? Se nós tivéssemos an, seria a tradução. Bom, mas eu traduzi aqui por o. Poderia colocar amo, mas aí ficaria um português mais a Portugal. Mas aí eu preferi usar uma forma mais brasileira, que é o amo. Eu o amo, certo? Então temos aqui eu é um acusativo. Se é um acusativo, o em português é um objeto direto. Observe bem, esse pronome oblíquo é um objeto direto. Agora, vamos lá, genitivo. Eu vou voltar aqui. Deixa eu fazer até um risquinho aqui, que é para você não tirar o olho dali. Aí temos aqui genitivo, Iulia, eius, memor, est. Bom, eius pode ser masculino, feminino ou neutro. Vou repetir outra vez. Iulia é um nominativo, no caso, Júlia, sujeito, e temos o eius, genitivo, portanto, daquilo, adjunta nominal restritivo. Não posso dizer que eius seja masculino, feminino ou neutro. Bom, nesse contexto será neutro. Mas, se alguém disser, não, isso é masculino. Bom, depende do que eu estou me referindo. Júlia, lembre-se daquilo. Daquilo o quê? Como o pronome ele é absoluto aqui, nós não temos uma clareza assim muito óbvia, não está muito óbvio para nós ao que o pronome se refere. Bom, no latim, quando isso acontece, nós utilizamos a forma do neutro para poder se referir a uma coisa que nós não sabemos exatamente o que é. Mas se nós sabemos, então poderíamos dizer eius é masculino ou eius é feminino. Nesse caso, eu apostaria em dizer eius é neutro, porque eu não sei o que é que ele está se referindo. Mas agora observe a próxima oração. Bom, eu tenho aqui populus ei oboedite. Eu coloco aqui então, populus é um nominativo, o povo, portanto, é um sujeito, certo? Mas agora, ei é um dativo. Se é um dativo, então eu traduzo para português como objeto indireto. Bom, eu posso, o povo lhe obedece. Agora eu vou então fazer um destaque aqui a uma coisa que certamente vocês já viram acontecer muitas vezes aqui na região do Baixo Amazonas, porque é muito comum e já percebi com estas duas orações aqui, nomeadamente com estes dois pronomes, o, como já está destacado, pronome oblíquo, e este outro pronome, lhe, que é um pronome oblíquo também. Bom, eu poderia dizer, professor, o povo o obedece?
Não, jamais eu poderia dizer o povo o obedece. Eu tenho que necessariamente colocar o pronome lhe. O povo lhe obedece, certo? Assim como eu não posso dizer amo-lhe. Amo-lhe. Eu já vi as pessoas escreverem e dizerem isso, né? Ah, lhe amo muito. Mas está errado de acordo com a normativa gramatical, certo? Aqui eu tenho que obrigatoriamente utilizar o pronome o pronome oblíquo direto. Então vamos lá. O pronome oblíquo direto é o e a. Aí eu podia ter escrito isso. Pode ser também o plural os e também as. Mas o indireto, que equivale a o as, o a, os as, o indireto é o lhe, certo? Esse é o indireto. Como o verbo obedecer, ele é transitivo, indireto, unicamente indireto, o povo obedece. Obedece a quem? Então, utiliza aqui o lhe como um pronome oblíquo. Já o verbo amar é transitivo direto. Significa que o que vem depois desse verbo, o que esse verbo requer é um objeto direto. Nesse caso, eu utilizo o pronome o, a, os, as. Bom, vamos continuar aqui. Temos agrícola, cum, eu, cane, insilo, erate. Agrícola, nominativo. Agricultor, sujeito. Cum, eu, cane, tudo aqui será ablativo, certo? Bom, nós vamos, no caso, traduzir para português. Estava na floresta, adjunta adverbial de lugar, com aquele cachorro, adjunta adverbial de companhia. Lembrando que eu é, no caso, um pronome masculino, mas eu não teria nenhum prejuízo em colocar eacane, porque cane é um substantivo de dois gêneros. Mas aí se eu coloco eacane, então eu teria que traduzir a frase por o agricultor estava na floresta com aquela cadela, certo? Vamos lá para encerrar logo esta lição. Bem, eu não poderia encerrar essa lição sem não fazer aí algumas incursões sobre a evolução dos pronomes demonstrativos, relativos e interrogativos, no caso, na sua passagem do latim para o português. Vamos destacar aqui que houve uma confusão entre os três pronomes demonstrativos correspondentes às três pessoas gramaticais do latim clássico. No caso, nós tínhamos o Hic, Haec, Hoc, vocês devem se lembrar no começo, falávamos lá, Hic, Haec, Hoc se refere a esta pessoa aqui junto de mim. E aí tínhamos a segunda pessoa, iste, ista, estude, ou seja, o que está aí junto de ti. E tínhamos a terceira pessoa, ile, ila, ilut, que significava aquele que está junto dele. Nem aqui perto de mim, nem aí perto de você, mas sim lá, longe de nós. Certo? Eram três pessoas. Mas começou a haver uma confusão sobre quando é que eu utilizo este pronome. Né? Enfim, e já nos tempos de César, iste substituiu o hic, ou seja, as pessoas começaram a confundir, não sabia se agora eu utilizo o quê? Hic, iste, qual dos dois? Enfim, aí é como as pessoas têm a dificuldade sobre se eu escrevo, ou se eu digo esse ou este. Está um pouco mais claro aquele parece que está mais longe, né? Mas e este? Ou esse? É o que está aqui perto de mim ou é o que está aí perto de você? Ou é o que está ali, nem perto de mim, nem perto de você? Está um pouco mais ali. Posso utilizar o este? Isso para nós também não está claro no português, não é? Pelo menos as pessoas não dominam isso com maestria, essa diferença do este, do esse. Enfim, talvez tenha uma clareza maior sobre a diferença do aquele, que o aquele, jamais a pessoa vai se referir àquele como aquele que está aqui perto de mim. Não, quando eu digo que está perto de mim, eu posso confundir aí entre o este e o esse, mas nunca como aquele. Aquele normalmente eu refiro a alguma coisa que não está perto de mim, e normalmente que não está perto da pessoa que está aqui comigo, com quem eu estou falando. Eu estou falando daquele que está um pouco mais acolá, certo? Bom, nos tempos de César houve essa confusão entre o iste e o hic. E mais tarde, o hic, Haec, Hoc,
acabou por desaparecer. Não chega para nós no português, todavia há dele aí alguns vestígios. É o caso da expressão hora, deu o nosso agora. Lembrando que agora, em latim, era escrito nunc, né? Nunc. Essa palavra agora, ela surge exatamente da contração, da junção destas duas palavras, ou seja, aqui de um pronome e de um advérbio. Desculpa, hora não é advérbio, hora é um substantivo lá da primeira declinação, certo? Vamos lá repor outra vez. Horai é um substantivo da primeira declinação. Agora, nesse caso, é que se transformou em um advérbio. Então, vou repetir, que é para não deixar isso um pouco mais claro. A composição de hora, ou seja, de um pronome junto com um substantivo, hora, formou o nosso advérbio agora, certo? Que substituiu o nunc, que existia no latim, com este significado. Por isso, nunc é traduzido em português como agora. Aí temos aqui hoc anno, isso no português arcaico, tínhamos essa expressão ogano, que significava este ano. Aliás, essa palavra vai se encontrar em alguns dicionários, mas é uma palavra do português arcaico, é um advérbio e que caiu aí, portanto, em desuso. Outro caso de existência, de sobrevivência do hic, haec, hoc é o per hoc. É o caso da conjunção pero, que significa porém. Também arcaica, vai se encontrar aí em alguns dicionários, mas é uma expressão que também caiu em desuso no português. Continuando, o pronome ipsi passa a ocupar o lugar de iste, e a terceira pessoa, ele, ela, que temos no português, tem origem do demonstrativo ile, ila. O neutro ilude ou ilo não sobreviveu, embora ele esteja composto em alguns outros pronomes, como por exemplo em aquilo. O ilo vem aí exatamente do ilude. Vamos ver um pouco adiante essa explanação. Mas quando nós estudamos os pronomes pessoais, no latim nós tínhamos somente aí duas pessoas. O singular, no caso, eu e tu, e tínhamos ao que se refere a mais de uma pessoa, no caso, para a primeira pessoa de plural, nós tínhamos nós, e para a segunda pessoa tínhamos o vós, mas não tínhamos a terceira pessoa, certo? E aí passamos a empregar o ile, ila, o nosso ele, ela, e daí o porquê que vai se explicar. Por exemplo, que em português o a, vou pegar aqui em cima, o a de ela é visto como feminino de e. Enfim, por isso que às vezes eu acho que a utilização, mesmo a tentativa de se colocar o e no fim de algumas palavras como um marcador de neutralidade, ele pode até ser, né? Mas eventualmente a gente observa que não. Alguns pronomes terminados em e, alguns adjetivos da segunda classe terminados em e, ou eles são masculinos ou eles englobam tudo. É o caso que nós vimos lá do infante, fazendo infanta, enfim. Eu acho que acabaram de ver a lição, não tenho necessidade de repetir aqui, ficaria um áudio demasiadamente longo. Vamos lá a seguir. Bom, e aí, vendo aí a formação da evolução dos pronomes do latim ao português, nós vamos ver os demonstrativos que passaram por uma evolução simples. É o caso do iste, ista, istut, chega ao português como este, esta, isto, lembrando que istut passa a isto, ou seja, a perda do D, e depois a esto, na sua forma arcaica, estando no estágio atual, isto. E temos a forma ipse, ipsa, ipsum, como esse, essa, isso, portanto, com uma ligeira
alteração também de significado, certo? Na passagem do latim para o português. Bem, e aí temos a forma do Y, exatamente com a queda do M aqui, a sua forma arcaica no português, isso, e o seu estágio atual, isso. E aí temos alguns pronomes demonstrativos compostos, ou seja, surgiram através de composição a partir com outras palavras, né? Junto com outras palavras. Aí temos aqui, por exemplo, uma forma arcaica que não está mais atualmente no português, essa palavra, aqueste e aquesta, mas surge exatamente de acuiste. Acu é uma expressão que vem de ecce. Tem até um livro, né, do Nietzsche, ecce homo, ou seja, eis o homem, né? Significa exatamente eis este, né? Acuiste, aquista, aí formou então o aqueste, aquesta, na sua forma arcaica. Temos aí outra forma, acuiço, acuissa, tendo aí, portanto, aquece, aquessa, seria aí a forma arcaica, que também não se encontra no português atual. Mas nós vamos encontrar, por exemplo, a formação do aquile, aquila, aquilud, o nosso atual, aquele, aquela e aquilo. Portanto, a sobrevivência do ilo, que eu tinha dito, não chega ao pronome pessoal, mas chega no caso desse pronome demonstrativo, aquilo. Né? E a partir exatamente da junção do ec, né? Portanto, dessa partícula ec, que combinava com algumas palavras, principalmente na fase arcaica, para dar um relevo, né? Enfim, essa composição de econ acabava por ser pronunciado como eco, e provavelmente por influência do ático, e deu-se origem ao aco, e aí por isso aquile, aquila, aquilud, aquele, aquela, aquilo. Vamos lá? E temos aqui uma composição um tanto mais complexa, seria do semet ipsimus. Bom, o que nós temos aqui, aí sim, semet ipsimus chega a metíssimos, medesmo, mesmo, aqui era dois es, né? Mesmo, e aí no português atual, mesmo. Esse mesmo surge a partir de semet ipsimus. Mas o que é mesmo semet ipsimus? Aqui é uma partícula de reforço pospositiva, met, certo? É uma partícula pospositiva de reforço que, por equívoco, ela foi desagregada da palavra em que ela pospunha, foi, no caso, por equívoco de composição popular, ligou-se ao ipsum. Então, ficou aqui, nós temos aqui metipsimus, certo? Mas aí, oh meu Deus, risquei mais do que o natural. Deixa eu apagar aqui. Às vezes isso acontece. Riscar no computador tem isso. Metíssimos, pronto. Bom, e aí no caso, a partir do superlativo, no caso ipsimus, combinando com met, deu-se origem então ao metípsimus. E o metípsimus chega a metíssimo, e passando por uma evolução até chegar a mesmo. Gente, é óbvio que essas alterações de nível semântico, de nível fonético, elas não acontecem de um dia para a noite. Esse é um processo de evolução que acontece pouco a pouco, né, através daquilo que na sua época é considerado um erro, um desvio da normativa padrão, que quando nós vemos a diferença do latim clássico e do vulgar, é exatamente isso. O que é o latim clássico? É o latim gramatical, é o latim normativo. E o que é o vulgar? É o falado, é o coloquial, onde as pessoas cometem os erros, os vícios de linguagem. Com o passar do tempo, esses vícios de linguagem tornam-se normativo, que é o que acontece. É assim que a língua vai se moldando pouco a pouco. Vamos lá para finalizar. Essa aqui é a fonte, só
dessa página e também da anterior, da gramática histórica. Vamos lá? Vamos lá, o plural não proveio do latim e formou-se em português com o acréscimo do S no singular, uma marca que nós já sabemos ser própria do português a partir dos acusativos plurais, né? Enfim, o neutro não se pluralizou, por isso nós não vamos utilizar aí, por exemplo, istos, issos, aquilos, né? Não existe. Enfim, o que existe é só a sua forma do singular. Não sei se já pararam para pensar nisso, né? Mas e aí nós vamos observar que os demonstrativos deixaram aí marcas evidentes do gênero neutro. É o caso de isto, isso e aquilo. Porque, ou seja, se eu tenho este e esta, este é masculino, esta é feminino. Mas e isto? Bom, isto, em termos de gênero, é masculino. Mas não se refere se eu digo este, eu vou me referir a um homem, certo? Se eu vou dizer esta, eu estou me referindo a alguém do gênero feminino. Mas quando eu digo isto, bom, eu posso estar me referindo a uma madeira, uma coisa qualquer, mas não vai ser uma pessoa. Essa é a impressão natural que nós temos, né? Assim acontece com esse, essa e isso, aquele, aquela e aquilo. Então, são marcas evidentes da sobrevivência do gênero neutro. Não vou repetir, não estou dizendo que isto ou isso e aquilo sejam neutros. O neutro não existe no português, mas evidentemente esta é uma marca do neutro, certo? Que sobrevive. E talvez por isso nós não temos o plural destes pronomes, porque o neutro tendencialmente foi desaparecendo, desintegrando e se comportando dentro de outros gêneros, nomeadamente aí os gêneros masculino e feminino. Obviamente só sobram esses dois. Bom, no fim do Império, o pronome relativo qui, quai, quod já estava reduzido a qui, quen, cuius, quid ou quod. E aí sobreviveu no português exatamente a forma qui, como que, o quen sobrevive como quem e o cuius sobrevive como cujo. A fonte dessa explicação está aí na página 259 e 260 da gramática histórica do Ismael de Lima Coutinho. E a aula sobre os pronomes demonstrativos, relativos e interrogativos foi esta e espero que tenha sido de grande proveito para vocês.